Graça e paz, povo do Avivamento. Estou aqui novamente para dar continuidade ao tema Aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Nós, nas mensagens anteriores, estávamos dando como referência a vida de dois homens de Deus. O primeiro que nós falamos foi da vida de Saul, um homem que foi escolhido ali pelo povo para estando em Israel, e este mesmo homem, ele veio ser rejeitado. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 até o versículo 14, como também no capítulo 15, versículo 1 em diante, você pode estar acompanhando o relato da história deste homem chamado Saul. Você vê que este homem, ele transgrediu ali, causando o pecado de desobedecer a Deus, quando ele ofereceu sacrifício ali na frente do sacerdote, quando também ele foi ordenado de ir de encontro a uma cidade e ali destruir toda aquela cidade, e ele poupou o rei, como também algumas vacas, alguns bois ali que ele achou por bem levar de encontro à presença de Deus para apresentar a Deus, mas Deus não tinha dito para ele fazer nada disso e Deus o rejeitou. Como também outras coisas que esse homem veio a fazer, Saul, ele veio a consultar-se com uma vidente. Ele veio, amados, depois de toda essa situação que ele veio a enfrentar, ele veio a ser rejeitado por Deus. Ele veio a ser rejeitado o seu reinado, como também nós vemos aqui na história que o pecado dele veio a finalizar-se com a própria morte. Ele veio a se suicidar. A palavra de Deus nos diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Em outras palavras, nós podemos ver aqui, meu querido, que este homem, ele veio a cair sim. Saul veio a cair sim. Mas o erro dele foi cair e não reconhecer a Deus. O pior erro do homem é este, quando ele cai e não reconhece a Deus, mas continua a permanecer no ato da queda ou a fazer coisas piores do que ele já vinha fazendo. E aí, meu querido, dificilmente terá, querido, a mudança terá como esta pessoa reverter a sua situação. Então nós vemos na história deste homem chamado Saul que ele não teve uma boa chance, ou melhor dizendo, ele não teve uma oportunidade de estar ali fazendo aquilo que deveria ser feito, porque ele veio a fazer o que não devia, que era a se suicidar. Ele, em vez de se arrepender, ele veio a se entregar nas mãos do pecado. Ele se entregou nas mãos daquele que queria destruí-lo. Amados, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno, mas você, nós, todos têm que estar cuidadosos. Por isso que diz em Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós vemos também aqui o exemplo de um homem que já teve, amados, já teve uma oportunidade diferenciada, ou melhor falando, teve a chance do arrependimento, teve a chance e a oportunidade da reversão do pecado. Nem todos têm esse tempo. Saul, ele fez muitos pecados, ele ocasionou muitos pecados e chegou à morte suicida na vida dele. Ele não teve mais a chance que poderia ter. Davi, ele já foi diferente. Ele cometeu o pecado de adultério no livro de 2 Samuel 11, 1 em diante. Diz acerca do pecado que Davi cometeu, quando ele ali admirou uma mulher que não seria dele, quando ele foi buscar uma mulher que não seria dele, quando ele mandou ali que um homem que não estava
preparado para estar à frente da guerra, fosse colocado para ser morto. Então ele também cometeu o pecado de homicídio. Ele causou a morte de um homem. Ele causou ali a morte de um homem, como também se deitou com a mulher de outro homem. Então ele causou o pecado de adultério, como também o pecado de homicida, como também o pecado de negligência, porque ele era ordenado para ir de encontro à guerra e ele deixou de ir na guerra naquele momento e ficou no seu palácio e começou a ver coisas que não devia. Então, meu querido, busque fazer a vontade de Deus, busque se aproximar de Deus, porque esses dois homens tiveram histórias diferenciadas. Um teve chance de se arrepender e se aproximar de Deus. Outro pecou e veio se entregar à morte homicida, a se entregar nas mãos daquele que induziu a ele ao pecado. Então, meu querido, nem todos têm a mesma oportunidade. Como assim? Deus, ele faz acepção de pessoas? Não, meu querido. Para que uma pessoa venha sair da queda, para que uma pessoa venha sair do pecado, requer algo dela. A palavra de Deus nos diz, meu querido, a palavra de Deus nos diz, no livro de Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que significa isso? 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que significa o justo? Justo é aquele que procura a justiça de Deus e mesmo buscando ser justo, ele chega à situação de descuido, à situação de estar ali desapercebido e vem a cair. Mas se ele, devido ser uma pessoa que observa a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, e ele volta-se a Deus, o que acontece, irmãos? Deus dá a ele a chance do arrependimento. A palavra de Deus nos diz também, no livro de Salmos 37, versículo 24, o Senhor firmará os passos do homem bom. Se cair, Deus levantará. Amados, o que significa isso? O Senhor firmará os passos do homem bom. Se cair, o Senhor o levantará. O que significa homem bom? Amados, homem bom é aquele que se preocupa em fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus, aquilo que é fazer a vontade de Deus. Mas por que um homem bom vem a cair-se? Porque ele é ser humano, porque ele está na matéria carnal, que muitas das vezes se tende ao pecado. Muitas das vezes ela ali é levada e conduzida ao pecado. Mas este homem, devido a ser um homem bom, um homem que conhece da palavra, ele, muitas das vezes, mediante a reconhecer o seu pecado, mediante a reconhecer a palavra, ele volta-se a Deus e se arrepende. Amados, qual é a chave de voltar-se da queda, de sair-se da queda? A chave de uma pessoa na qual venha cair, ela sair da queda, é a palavra. O que faz que uma pessoa não caia? O que ajuda que ela venha não cair, melhor falando? É a palavra também. Mas se esta pessoa mesmo, observando a palavra, vier a cair, ela vai ter que agora voltar-se e observar aquilo que ela deveria fazer e não fez. E ela se arrepender. E ela se arrepender, aí ela tem uma nova chance. Então Deus, na verdade, não é Ele que vai fazer você levantar. Na verdade, quem faz levantar, faz que a pessoa que esteja caída venha se levantar, ela mesma. Ela mesma. O que faz que uma pessoa não caia? Ela mesma. Ela mesma observando as palavras de Deus, observando aquilo que Deus tem dito a ela, aquilo que Deus tem direcionado a ela, se fortalecendo, como se diz a palavra em Efésios,
capítulo 6, concernente à armadura de Deus, para que ele possa estar firme no dia mau, no dia que o inimigo vir de encontro à vida dele. Então, meu querido, então, minha querida, bem sabemos que qualquer pessoa está sujeito à queda, está sujeito a cair devido a ele ser uma pessoa física, devido a ser uma pessoa, mesmo sendo espiritual, está na matéria física. Então, meu querido, a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Em outras palavras, mesmo você estando de pé, cuide-se, que você mesmo está sujeito a cair. Pastor, se eu vier a cair, se você vier a cair, meu querido, não significa que você está condenado. A única coisa que leva o homem à condenação, que não tem jeito para ele mesmo, não existe a reversão do quadro dele, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros demais pecados, desde que você volte-se atrás naquilo que você deveria fazer e você não fez, e você se arrependa e faça aquilo que deveria fazer, naquilo que você descumpriu e venha a cumprir, você está sujeito a receber ali o perdão de Deus. Quando você se arrepende, você está sujeito a receber o perdão de Deus. Então, para que você venha a ser perdoado por Deus, melhor falando, você precisa do arrependimento. Você precisa reconhecer o que você deveria ter feito e não fez. E a partir daquele momento que você reconheceu que fez algo que não deveria ter feito, você começar a fazer o que deveria ser feito. Você entendeu? Por exemplo, você ouve que você não deve mentir. E você vem a cair no pecado de mentir. Então você deve, a partir daquele momento, renunciar àquela mentira. Se você falou para uma pessoa mentira, você ir lá de encontro àquela pessoa, ir lá confessar: eu menti para você, eu quero contar a verdade. E a partir daquele momento, você diante daquela pessoa, como também diante de Deus, se arrepender, e você está ali livre daquele mal. É claro, mesmo vindo o arrependimento e vindo o perdão, não livra a pessoa da consequência. Você pode ver isso na vida de Saul, como também na vida de Davi. Você vê que eles tiveram situações adversas após os seus pecados, após as suas quedas. Davi foi um homem que foi perdoado, sim, foi perdoado, mas sofreu graves consequências em sua vida para que ele se voltasse a Deus. Saul já não teve a mesma oportunidade. Por quê? Ele se matou com a sua própria espada. Ele se destruiu em vez de se voltar-se a Deus e fazer aquilo que deveria ter feito. Então, meu querido, minha querida, aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em outras palavras, meus filhos, o próprio Deus dizendo: estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Em outras palavras, eu quero, como Deus, sendo Deus, Deus dizendo para mim, dizendo para você, eu quero que você não peque. Eu quero que você não faça aquilo que seja errado. Mas se você vier, mesmo eu não querendo, sendo Deus, você vir a errar, a palavra de Deus está dizendo aqui: temos, mas se todavia, versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está dizendo aqui o seguinte: o próprio Deus dizendo: eu não quero que vocês pequem.
Eu não quero que vocês caiam. Mas se você vier a cair, reconheça o que te levou à queda. Reconheça o que você deveria ter feito e não fez. E apresente esta causa diante do Pai. E eu estarei junto com Jesus, segundo nos diz aqui, ó. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando você reconhece Jesus, sendo aquela atitude que Ele fez na cruz do Calvário, como sendo uma atitude importante para com a sua vida, você reconhece que você não deve permanecer no pecado. Então você reconhecendo o que Jesus fez na cruz, você recorre a Ele. Você busca a reconhecer aonde você errou. O primeiro passo é esse, meu querido. O primeiro passo te leva a estar livre do pecado, a estar livre da queda, a sair da queda, melhor falando, e se levantar novamente, é reconhecer onde você errou. O que eu devo fazer depois? Depois de você reconhecer, se arrepender. Se arrepender e voltar-se atrás e começar a fazer o que você não deveria ter feito. Ou melhor falando, a começar a fazer o que você deveria ter feito. Falei errado. O que você deveria ter feito, certo, você começar a fazer após o arrependimento. Se você mentia, você reconhecer que mentiu e agora falar o que é certo. Se você roubou, você sanar aquilo que você roubou, devolver aquilo que você roubou e agora se reconciliar com Deus e com aquela pessoa na qual você causou o dano. Ou seja, venha a ser qual venha a ser o pecado. Todo pecado, amados, tem uma resposta na Bíblia. Se é pecado é porque você desobedeceu aquilo que você conhecia da parte de Deus. Você deixou de fazer aquilo que você conhecia e fez o que era errado. Então agora você tem que fazer aquilo que você deveria ter feito e começar de novo através do Filho de Deus, Jesus. Então, meu querido, o que quer dizer esta palavra? Quer dizer que eu e você, nós, estamos sujeitos a Deus. Mas não faça como Saul. Não se mate na própria espada. O que significa se matar-se na própria espada? A palavra de Deus diz que a própria Bíblia é espada de dois gumes. O que significa espada de dois gumes? É uma espada que dá vida, como também dá morte. Se você obedece ela, te dá vida. Se você desobedece ela, te traz a morte. Te traz as consequências do pecado. Te traz os danos do pecado. Então, meu querido, esta palavra está dizendo para você o seguinte: você está sujeito a pecar. Você está sujeito a pecar. E se você vier a pecar, se você vier a cair, não fique no pecado. Não permaneça no pecado. Não se coloque como um coitado, não se coloque como um rejeitado de Deus. Mas reconheça o seu pecado e volte atrás. Se arrependa diante de Deus, se reconcilie, se acerte com aquilo que você deve se acertar. Se você pecou contra uma pessoa, vai lá e se conserte diante daquela pessoa, como também diante de Deus. Se você pecou contra a sua igreja, ou seja lá, contra quem venha a ser, ou o que você fez, reverta este mal enquanto é dia, enquanto é dia, enquanto há tempo. Porque aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Em outra palavra, lembra-te do que tem recebido. O que você tem recebido de Deus, amados? No decorrer dessa sua caminhada com Deus, palavras, direções, orientações, chamados, você que tem um chamado da parte de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, amados. Guarda o que você tem recebido, o que você tem recebido de direção, de orientação da parte de Deus concernente à palavra.
E aqui nos diz o quê? Versículo 3, capítulo 3 de Apocalipse. E arrepende-te. É para lembrar o que tens recebido e o que tem ouvido. E se arrepender. Primeiro você tem que lembrar do que Deus tem te orientado, do que Deus tem te falado. Porque, meu querido, nada acontece na vida de ninguém, segundo nos diz a palavra, sem antes que Deus avise. Então Deus já te avisou. Deus já te falou. As palavras que vêm no altar não é em vão, amados. A palavra que Deus manda no altar é porque Deus está orientando alguém, Deus está falando com alguém. E o que acontece é que as pessoas ouvem e não as praticam. Cidade ouvinte esquecido. Aí na hora da queda, ela acha que a culpa é de Deus, que a culpa é do pastor. A culpa é sua, a culpa é da pessoa, a culpa é minha, a culpa é nossa. Quando vem a queda, a culpa é da própria pessoa que se descuidou. Que na hora que Deus orientou ela, na hora que Deus falava com ela concernente à palavra, ela não deu devidas importâncias. Quando Deus falava para ela vigiar do mal, ela se desviar do mau caminho, ela se aproximou do mau caminho. Aí o mal pegou ela, o pecado se aproximou da vida dela. O que a Bíblia diz? Foge da aparência do mal. O que a pessoa faz? A pessoa se aproxima, aí o pecado abraça ela, meu querido. Então aqui está dizendo, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3 em diante, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrependa-te, porquanto se não vigiares. O que significa aqui? Se você não for vigilante, cuidadoso. O que fez Saul, meu querido? Saul, em vez de ele se arrepender, em vez de ele reconhecer o que ele tinha feito, o que ele vinha fazendo, ele preferiu continuar. Ele preferiu, no final de toda a história dele, pegar uma própria espada, ou a própria espada que ele estava em mãos, que era para que ele viesse vencer, que ele viesse se matar na sua própria espada. E assim fez. O que significa isso, meu querido? Se destruir com as suas próprias mãos. Na qual foi o inverso de Davi, né? Davi veio se arrepender, mas não quer dizer que ele não veio passar pelas consequências. E aqui nos diz a palavra: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora vireis contra ti. O que quer dizer isso? Jesus é o advogado. Ele está a todo momento de prontidão para nos perdoar. Mas, meu querido, agora cabe a mim, cabe a você saber o seguinte: o que eu quero para a minha vida? Quanto tempo eu tenho para que eu venha fazer isso que eu devo fazer? Nem todo mundo tem toda a chance para fazer o que deve fazer. Será que você não tem só mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, ou mais que seja? Mas como diz nosso apóstolo, o tempo está acabando. Então volte-se a casa em tempo importante, porque a noite está para vir. O que significa a noite? O momento que Deus ou te chamar. Como assim, meu querido? Quando Deus te escolher e você vir a perder-se a sua vida, quando Jesus vier nas ruas, aí a noite vem. Senhor, ajuda esta ovelha perdida. Reconheça o que Deus tem te falado, que Deus tem te orientado, que Deus tem te entregue. Só Jesus é o sai bem contra ele. Todo mundo está sujeito a queda, está sujeito a falhar. Mas permanecer na queda, permanecer no engano, permanecer no pecado não vai levar ninguém a nada. Volte-se a Deus. Deus está de braços abertos para te perdoar, para te receber de volta como aquele filho. Mas tudo depende de você. Deus não pode te obrigar nada. Deus não pode forçar você a nada. Cabe a você.
que aprendeu no sofrimento. Deus abençoe. Só Jesus Forte é abraço. o Procure ver caminho, aonde a Deus está falando contigo. verdade, Aonde Deus a vida. está te direcionando ao arrependimento. E volte-se naquilo que Deus quer que você volte atrás. E guarda. Da minha Ser vigilante. solidão, E guarda a sua coroa. eu Para que lembrava o que significa das guardar a sua coroa? manhãs Guarde o seu na chamado. casa do Guarde a sua salvação. Senhor. Porque o mundo jaz no Eu madeiro. tinha E guarda esta paz, palavra. tanta Aquele que calma está de em pé, minha cuide-se alma, para que não com caia. as Todo palavras mundo tão está sujeito à queda. bonitas Mas que dizia o amor de Deus é meu intenso e as pastor. misericórdias de Deus são as causas Hoje de nós não sermos voltei consumidos vivos. Então, pra um forte abraço. dizer Deus toda a abençoe. E verdade. Deus espera você Tava reconhecer tudo aquilo que você morrendo precisa de reconhecer saudade e voltar-se a Ele. do meu Porque Ele está pai, de braço dos aberto a te meus perdoar irmãos. e a você ser livre de todos os males e de Por tudo onde aquilo que andei, está te aprisionando e não querendo te achei conduzir ao perfil. felicidade. Então acorde, Ó impotente. Um forte Senhor, abraço tem e que Deus possa piedade, te orientar da melhor forma. me Deus te abençoe. aceita, oh